ao vivo. Oi, Carlos, boa noite, tudo bem? Dri, como vai? Tudo bem? Dá um beijo pro Ti e pro Gui também. Margarete, tudo bem? Afonso, tudo em paz aí, meu velho? Se Deus quiser, Carlos, um ótimo ano para todos nós aí. Nós precisamos disso. Ivani, tudo em paz aí? Kátia, tudo bom? Já estamos. Olá. Bom ano novo para você também. Obrigado igualmente. Celinha, bom ano novo. Vamos sempre dando alguns recados aqui no início, depois eu dou mais no meio e depois no fim. Continua a assistência espiritual aos domingos, 18h15, através do Google Meet. E é a assistência espiritual que nesse momento é possível que a gente faça, que é a virtual. Não dá para abrir o centro na atual situação em que nós estamos e nós nem temos previsão de abertura, inclusive para esse ano. Para esse ano que eu quero dizer, para os próximos meses, né? Nós temos que aguardar um pouco mais até que a coisa se estabilize um pouco e nós vamos chegar lá. Então essa assistência espiritual é todos os domingos, 18h15, e essa semana aqui, inclusive, aqueles que quiserem participar, a preleção será minha e o tema, que é completamente diferente daqui, porque a gente fala, né? Imortalidade, a perfeição como meta do homem. Então esse será o tema do próximo domingo, às 18h15. Ok? Uma ótima noite a todos aí que entraram depois. Espero que tenham tido um ano novo feliz, em companhia dos seus. Lamentavelmente, se alguns tiveram algum caso de doença ou qualquer coisa parecida, nos conformemos, porque nada acontece sem a permissão de nosso querido e amado Pai, que é Deus. Ok? 20h02, nós vamos, como sempre, iniciar o Evangelho no horário, para que possamos respeitar a todos que já estão e respeitar a espiritualidade amiga que também já está conosco desde o horário estipulado em cada uma das nossas casas, ok? O Evangelho é sempre o mesmo esquema, sempre a mesma ordem, sequência. Nós primeiro fazemos uma leitura do Fonte Viva, depois nós fazemos uma pequena preparação de elevação e finalmente nós terminamos com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje encerraremos com uma prece que, na minha opinião, eu acredito que a gente deveria fazer isso como um exemplo para que nós seguíssemos esse ano. No final eu digo qual é conhecida de todos,
mas não é muito utilizada em situações normais, ok? Então vamos lá. Como eu disse a vocês, é o Fonte Viva. Ele foi psicografado por Chico Xavier, foi ditado pelo Emmanuel. E esse o item de hoje, da lição de hoje, é de número 163, Aprendamos com Jesus. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo. Encontra-se em Colossenses, versículo 3 a 13. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício, que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível que nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes do serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui por si só valioso prêmio. Esqueçamo-nos assim de todo mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. É um tema para que nós já iniciemos 2021 com uma reflexão a ser feita. O mundo ele vive momentos hoje de extrema intolerância, vive momentos de impaciência, de revolta. E nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar esse padrão vibratório para que as coisas comecem a se normalizar novamente. Uma vibração muito turbulenta, ela causa enormes danos a toda a constituição energética da Terra. E isso é muito importante que nós, que já detemos um pouquinho do conhecimento, possamos mudar isso. E uma das formas de fazermos isso é sendo tolerantes, é fazendo com que cada um de nós reflita e, na maioria das vezes, deixe passar um pouco alguma coisa que não é tão importante assim, ok? Vivamos em paz e perdoemos como Jesus nos perdoa e nos suporta todos os dias de nossa existência, ok? Vamos então à preparação agora. Peço que todos aqueles que puderem se sentem da forma mais confortável possível em suas cadeiras, relaxando o seu corpo físico e procurando, através de uma respiração pausada e tranquila, se sentirem serenos, calmos e tranquilos. É momento de cada um de nós, nesse instante, buscar a paz e o amor dentro de si. Para tanto, a presença amiga de nosso querido e amado mentor individual se faz presente entre nós. É Ele
o responsável por nos orientar e nos conduzir através das suas intuições, através dos conselhos que nos são transmitidos sempre que permitido por Deus. É momento também de agradecermos as equipes espirituais responsáveis pela higienização e limpeza, abnegados companheiros que trabalham desde as primeiras horas da manhã para que possamos encontrar as nossas casas higienizadas, que todos os miasmas, as negatividades, os maus pensamentos possam ser quebrados, possam ser desmanchados e possam ser retirados de todos os ambientes. Pedimos também que seja feito um repasse em nosso psiquismo, porque, infelizmente, devido à nossa invigilância, muitas vezes somos nós os responsáveis por essa situação. Saudamos também a Ricardo e pedimos que ele poste os seus cavaleiros de forma estratégica ao redor de todas as casas, a fim de formar um cordão fluídico luminoso de cor branca muito intensa, não permitindo o ingresso de qualquer tipo de negatividade. Saudamos ainda a todos os mentores responsáveis pelo Evangelho em cada uma de suas casas. Que esses companheiros, também abnegados trabalhadores do bem, possam ser iluminados, possam receber as nossas melhores energias, a fim de que eles também possam aproveitá-las no outro plano. Saudamos as fraternidades do espaço, com o Dr. Bezerra de Menezes e a fraternidade dos humildes. Pedimos a eles que permaneçam conosco, nos orientando e nos conduzindo através de mais um Evangelho. É momento agora de subirmos à esfera dourada, onde encontraremos o anjo Ismael, preposto de Jesus, para a divulgação do Evangelho no mundo, e que trabalha incessantemente para que o Brasil possa tornar-se a pátria do Evangelho Redentor, coração do mundo. Pedimos a Ismael que nos leve à presença de Maria, Mãe de Jesus. Diante dela, nos sentimos completamente envolvidos pelo amor, pela luz e pela paz que a sua presença nos traz. Pedimos a Maria que, envolvidos por essa paz, por essa luz, nos leve à presença de seu amado e querido Filho Jesus, nosso amado e querido Mestre, irmão de todas as horas. A Jesus, agradecemos por todos os seus ensinamentos, todos os seus exemplos, todos os momentos que esteve conosco e que nos deixou de lições e aprendizado. Pedimos a Jesus ainda que nos leve à presença de Deus, seu Pai, nosso Pai. Diante do Pai, de joelhos espiritualmente, nada temos a pedir, somente a agradecer. Agradecer por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos. Agradecer pela bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, de ter aqui termos chegado. E o nosso agradecimento a Deus, nosso Pai, é feito através da prece que seu Filho Jesus nos deixou quando aqui esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Com a permissão de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, com todos os benfeitores espirituais que já se fazem presentes em nossa casa, pedimos permissão para dar por aberto o Evangelho no lar desta noite.
Eu vou cumprimentar a maior parte aqui que eu acho que eu não cumprimentei. A Mônica, a Regina, a Paulinha, a Sônia, a Sandra, a Berlide, Jânia, Maria Cazuê, Guilherme, a Mandinha, a Sônia, a Sassá, a Márcia Ampilis, minha tia Ivete e a Mila. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos hoje fazer a leitura, dando continuidade ao Evangelho, do tema do capítulo 1, Não vim destruir a lei, e o tema dessa noite é o número 9, que é a nova era. Ele foi passado, através de psicografia, para Allan Kardec, por um espírito israelita em Mulhouse, no ano de 1861. Sempre vamos acompanhar o Evangelho página a página, ok? Diz esse texto: Deus é único e Moisés o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida deste povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhe ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhe o sentido, porque postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar o caminho para a humanidade percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como então o que lhe oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime. A moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias da liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral, tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá.
É bastante extenso o texto, eu sei disso, mas é de simples interpretação. Na época em que Moisés, há mais ou menos 5.000 anos atrás, chefiou aquela multidão, se ele só falasse em fazer a reforma moral, ele não conseguiria levar a cabo a sua obra. Ele precisava criar algo que tirasse as pessoas do patamar de total ignorância espiritual e as levasse para uma condição mediana para que depois de muitos séculos elas já compreendessem a moral cristã. Muito bem. E ele fez isso. Ele preparou o caminho para que depois de 2.000, 3.000 anos viesse o Cristo e aí sim deixasse para nós as lições morais que nós deveríamos seguir. Aqueles que quiserem encontrar um farto material sobre isso, leiam o Sermão da Montanha. Lá está circunscrito tudo que deve ser a nossa conduta cristã com relação ao mundo que vivemos. Jesus vindo, o que acontece? A lei do progresso, ela tem que seguir. Então, aqueles espíritos que já estavam sendo auxiliados por Moisés para que tivessem o menor conhecimento necessário para que eles pudessem se desenvolver na moral evangélica cristã, eles iniciaram essa tarefa. Mas mesmo assim, há 2.000 anos atrás, Jesus tinha que falar na linguagem deles. Não adiantava falar numa linguagem rebuscada porque eles não entenderiam, eles não compreenderiam e aí ficaria de muito difícil aceitação. Pois bem, da época em que essa mensagem foi passada, 1861 para hoje, vão-se 150 anos. Teve progresso moral? Eu considero que sim. Muito? Um pouco. Não é muito, um pouco. Poderíamos progredir mais moralmente se tivéssemos seguido a moral evangélica cristã desde o início. Mas nunca é tarde. E a lei do progresso nos impulsiona. A lei do progresso é a que faz com que a gente seja levado à frente. Estamos no caminho correto. Estamos iniciando uma nova jornada para que a nossa vida eterna, a vida do nosso espírito, seja repleta de conquistas. É importante que nós não desistamos, que as nossas lutas prossigam em benefício do bem do próximo, principalmente daqueles que nos são mais difíceis. Tentemos nos acertar dentro do que for possível e continuemos firmes no nosso propósito de abrir a nossa vida futura, que é a vida espiritual, para voltarmos, porque todos nós voltaremos ao plano espiritual já com algo a entregar. Os nossos bens materiais aqui ficarão, os nossos bens espirituais com certeza sobreviverão. De forma geral é mais ou menos isso, e só para ilustrar um pouquinho essa história, para que vocês entendam um pouco como a moral evangélica ainda é difícil e como existem muitas dificuldades nesse caminho. Em trabalhos de assistência espiritual, onde a presença do nosso irmão necessitado se faz necessária, para nós termos uma ideia da dificuldade que é, muitas vezes, após o desencarne,
a aceitação dele, da sua nova condição, e por tanto tempo ele fica abandonado à sua própria sorte em virtude da sua moral ter sido extremamente abalada, eles não conseguem, por muitas vezes, proferirem o Pai Nosso. Porque nós convidamos eles a fazerem o Pai Nosso, que é uma técnica usada para que ele eleve o seu pensamento a Deus, para que o seu coração se abra, para que ele sinta a presença da luz próximo a ele. Ele não consegue. Aí nós amorosamente, sempre amorosamente, nós nunca impomos nada, nós nunca cobramos nada, o convidamos para fazer a prece conosco. E ele, se aceitar, nós fazemos com que ele repita Pai Nosso, e ele repete Pai Nosso, que estás no céu, e ele repete que estás no céu, e assim sucessivamente. Queridos e amados irmãos, infelizmente, o véu nos tampa as memórias do passado, que é necessário para que possamos viver aqui nesse mundo que vivemos. Mas nós temos que ter certeza que a vida eterna é a que realmente importa. Essa é passageira e transitória. E um dia esse corpo voltará ao pó. O nosso espírito sobreviverá a tudo. Moisés foi o meio termo. Jesus nos apresentou o caminho a seguir e o Espiritismo busca esclarecer e auxiliar o nosso processo de reforma interior. Ok? Nós vamos então agora para as vibrações coletivas, que são as vibrações que fazemos para todo mundo, para todo o universo, e eu sempre deixo um espaço em aberto para que vocês aí nas suas casas possam vibrar em pensamento por aquelas pessoas que na realidade necessitam, por estarem doentes, por estarem passando problemas de depressão, por estarem passando dificuldades com relação a emprego, a brigas, a discussões, enfim, a qualquer coisa que seja abandono. Muitas vezes tem muito abandono. Então nós procuramos, através das nossas vibrações, levar um pouquinho de consolo a esses corações tão sofridos e tão necessitados. E as nossas vibrações também visam fazer com que a espiritualidade possa manipulá-las de forma a fornecer ao mundo uma condição melhor, vibratória, para que o mundo possa ir aos poucos se reequilibrando novamente e que a paz e a harmonia possa reinar entre todos. Ok? Vamos então, mais uma vez, fechando os nossos olhos no corpo físico e procurando imaginar que o nosso coração e a nossa mente lançam um jato de luz repleto de amor para todo o universo. Essa vibração também atinge a Terra e todos os países que nela existem. Que essa nossa vibração possa atingir aqueles países que hoje sofrem conflitos sociais, guerras, catástrofes naturais, sofrem com doenças, sofrem com desemprego, com miséria, com a fome, com a sede. Vibramos muito amor pelo nosso amado e querido Brasil, por todos os seus dirigentes e governantes. Vibramos muito amor pelos idosos, pois eles nos trouxeram através de sua experiência a conduta que devemos ter até hoje, a fim de deixarmos esse mundo de uma forma melhor do que quando aqui chegamos. Uma vibração também para os idosos que se encontram abandonados à sua própria sorte.
que padecem num quartinho no fundo das casas, que sofrem com a solidão, mesmo que sejam os maiores palacetes. Uma vibração de muito amor pelos jovens, principalmente aqueles que já enveredam pelo caminho das drogas, da bebida, do fumo, e que essas nossas vibrações possam principalmente fazê-los compreender que é um momento difícil e que exigirá deles muita abnegação e muita compreensão. Uma vibração de muito amor pelas crianças, pois a elas cabe a difícil tarefa de um futuro bem próximo governarem este mundo que voltaremos ou retornaremos, se assim Deus o permitir. As crianças, que são a expressão mais pura do amor, devem ser iluminadas e abençoadas por nós todos os dias, a fim de que possam se tornar melhores jovens e pessoas que tenham condição de conduzir a Terra de uma forma melhor do que nós a conduzimos. É momento agora de vibrarmos por todos os lares. Imaginemos nesse instante todas as nossas portas e janelas se abrindo e a luz se espalhando sobre todos os ambientes da nossa casa. É momento, nesse instante, de sentirmos a presença de Jesus em nossos lares. É momento de percebermos a sua grandeza, a sua bondade e o seu amor. É momento agora de deixarmos um espaço em aberto para que cada um de vocês possa vibrar por aquelas pessoas que vocês sabem que necessitam, tanto encarnados quanto desencarnados, que possam direcionar o pensamento a elas e que elas, nesse instante, recebam o necessário e o suficiente a fim de prosseguirem a sua jornada evolutiva no mundo em que vivem. Amorosamente, também deixamos uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa utilizá-la de for mais necessário. Pedimos permissão para vibrarmos pela Aliança Espírita Evangélica, pelo Centro Espírita Caminho da Redenção, pelo Lar da Redenção, suas crianças, trabalhadores e voluntários. Que eles sejam banhados em muita luz, em muito amor. Humildemente, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, que cada um de nós possa nesse instante receber o necessário e o suficiente a fim de prosseguir a sua jornada evolutiva de volta ao Pai. É momento de cada um de nós entregar o melhor dos seus corações, confiando, acreditando e principalmente se dispondo a fazer o melhor. Nós encerramos o Evangelho da noite de hoje com uma oração para que nós façamos reflexões diárias a respeito dela e que eu acho que é bastante oportuna para que a gente possa refletir. É a oração de São Francisco de Assis. E essa oração, para os que não conhecem, ela diz o seguinte: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Linda oração, muito oportuna para os dias de hoje, e a gente sempre relembra que ele, toda noite ao dormir, fazia reflexões se ele poderia ter feito alguma coisa melhor do que ele fez. Essa é a mensagem do ano, para que nós façamos calar bem fundo em nossos corações e possamos aproveitá-la em benefício de nós e do mundo em que vivemos. Ok? Muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Eu agradeço. Eu estou vendo que tem algumas pessoas novas que eu não conheço, infelizmente. Sejam muito bem-vindas. O Evangelho sempre começa às 8 horas da noite e ele agora está disponibilizado tanto no IGTV, vocês vão ver aí através da minha página, como do YouTube Fernando Guimarães, Fernando com maiúsculo, Guimarães com minúsculo. Tá bom? Quiserem mandar algum comentário, quiserem mandar alguma coisa, o direct está aí à disposição. Fiquem à vontade. Tenhamos uma ótima semana. A semana que vem estamos aí, se Deus quiser. E lembro a todos, no domingo, 18h15, a preleção é minha, para o trabalho de assistência espiritual. E o tema, como eu havia dito já no início, vai ser imortalidade, a perfeição como meta do homem. Ok? Uma ótima noite a todos, muito obrigado a todos e fiquem na paz do nosso querido e amado Mestre Jesus. Que assim seja. Ô Silvana, obrigado. Por Silvana eu não sabia, desculpe. Regina, um abraço para todos, um feliz ano novo para vocês aí também, viu? Muita paz, muita tranquilidade. Nós vamos passar por tudo isso. Márcia, Eliane, Berlides, Celinha, Jana, Andréa, Carlos, Janete, Sônia, Afonso, pode deixar, será dado, Afonso, um beijo para ela. Claudinha, um bom final de noite para vocês aí. Um beijo a todos, tá bom? Obrigado igualmente, Tata. Fica com Deus. Tchau, Ivani. Fica com Deus. Um beijo para você e para todos, viu? Tchau, queridos. Ficam com Deus. Obrigado por tudo mais uma vez. Tchau, tchau.